Olá, boa tarde a todas e todos que estão aí nos acompanhando nesta mesa interface entre psicologia e direito, convergências e divergências, neste primeiro Congresso Mineiro, né, de Psicologia, que tem como ponto central aí, que tem atravessado aí todas as mesas e todas as falas, os direitos humanos e a ética, né, esses dois pilares que devem, né, e têm acompanhado aí a psicologia nesses 60 anos de existência, né, uma profissão tão jovem, né, mas tão potente, tão engajada, tanto no campo dos direitos humanos como no campo da ética. Meu nome é Fabrício Ribeiro, sou psicólogo, psicanalista, sou conselheiro da 16ª plenária aqui do CRP, de Minas Gerais, também coordenador da Comissão de Psicologia e Relações com a Justiça e atualmente presidente da Comissão de Ética do CRP, e vou estar aqui hoje com Daniela Torres e Renata Gislene para a gente conversar um pouco sobre esse tema, né, que tanto nos causa, né, que faz parte aí do nosso trabalho, da nossa vida, né, discutir aí essa articulação entre a psicologia e o direito. Quero começar dizendo da importância dessa mesa e desse diálogo, né, da importância cada vez maior da psicologia em seus encontros com o direito que já há muito tempo tem convocado psicólogas e psicólogos a se posicionar diante dos embaraços que o direito tem ao encontrar a subjetividade e as estratégias que a gente tem produzido, né, enquanto profissionais deste campo, para produzir essa construção, não sem divergências, como a gente vai trabalhar um pouco aqui hoje, mas não sem a possibilidade de muitos laços, de muitas possibilidades, um encontro muito potente, muito vivo aí entre a psicologia e o direito. Então, para iniciar, né, comecei já a me apresentar, também sou professor universitário na graduação e nas pós-graduação de Direito e Psicologia. Sou um homem branco, né, com os cabelos castanhos, um cavanhaque também mais ou menos castanhos, mas com assim uns rastrinhos do tempo sobre ele. Né? Estou com uma blusa, não sei que cor que é essa blusa, uma blusa bege, né, com uma camisa vermelha embaixo, que diz bem de onde eu vou me posicionar no dia 2 de outubro. Atrás de mim, uma parede né, quase que branca, né? E estou também usando um óculos. Né? Então, vou estar mediando essa mesa e dialogando aí com vocês. Né? Já tem pessoas colocando comentários aí no chat. Peço para vocês serem bem ativos e ativas, né, para que a gente possa fazer uma mesa muito rica, né, e com muita construção importante para o campo da psicologia. Então, vamos começar, né, o nosso trabalho com Daniela Torres, né, que vai fazer a sua apresentação também e vai, logo em seguida, também fazer. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Renata, em nome do Conselho, da Comissão Organizadora, por terem aceito esse convite e esse desafio, né, de fazer esse diálogo entre a psicologia e o direito. Então, Daniela, fique muito à vontade, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Fabrício. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui, um prazer dividir essa mesa com meus amigos, Fabrício e Renata, amigos que a psicologia jurídica me trouxe, né, os contatos com o CRP, né, me trouxeram esses dois que são muito especiais aí, tanto pessoalmente quanto na nossa atuação profissional, nas discussões teóricas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou primeiro me apresentar, antes de começar a minha fala. Eu sou psicóloga jurídica pelo Conselho Federal de Psicologia e pela PUC Goiás. Eu atuo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na comarca de Uberlândia, há 16 anos, né? Ocupo o cargo de psicóloga judicial, é o nome do cargo, né, dentro do tribunal.
Hoje eu sou mestranda em Psicanálise e Cultura na Universidade Federal de Uberlândia e sou membro da Comissão de Fiscalização e Orientação, né, do CRP, em Minas Gerais, da Psicologia e suas relações com a Justiça. Né? E eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, lisos, eu uso óculos, eu estou usando uma blusa verde bem escura, e atrás de mim tem uma parede bege clarinha. Quando o Fabrício me convidou, né, para essa mesa, né, para falar dessa interface, né, divergências e convergências e desafios, eu falei, é tudo. É tudo, né? Eu acho que esse título resume, né, bem o que é esse encontro da psicologia com o direito. E aí, diante de tantas questões, né, que nos atravessam, eu escolhi algo que tem me tocado, né, nas minhas andanças aí profissionais e nos meus estudos teóricos, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Eu vou compartilhar alguns slides, tá? Só um minutinho, por favor. Aí, ótimo. Bom, a questão que eu gostaria de trazer tem a ver com algo que tem me inquietado bastante, que é a questão da psicologia jurídica na formação do psicólogo, né? E por que isso tem sido inquietante para mim nesse momento? Porque tenho me dado conta cada vez mais dessa amplitude que tem tomado a atuação do psicólogo na interface com a justiça, e o conhecimento que a grande incidência das reclamações éticas, né, que chegam ao conselho, costumam, né, advir do psicólogo, desse encontro, né, do profissional da psicologia em interface com o direito, onde às vezes alguma coisa não funciona bem, não dá certo, e vão decair, né, vão acabar aparecendo lá nas comissões de ética. E aí eu começo a ficar intrigada, né, de pensar que se a maior parte das reclamações éticas, né, denúncias éticas que aparecem nessas comissões, vem do psicólogo ou da psicóloga nessa interface com a justiça, por que no movimento contrário a gente vê que na formação profissional, ainda na graduação, esse lugar é tão desvalorizado, né? A gente tem, na maioria das universidades, quando tem uma disciplina optativa em psicologia jurídica, às vezes existe a disciplina, mas não tem professor para dar aula, então ela não acontece, né? Ela não é efetivamente ofertada, e são pouquíssimos, né? Raríssimos os cursos em que realmente tem essa disciplina obrigatória. Então, eu trago essa inquietação, né, para essa mesa, para a gente conversar, e vou começar falando um pouco do histórico da psicologia jurídica, desse encontro, né, para a gente ir pensando um pouco sobre essas questões. Essa questão, né, melhor dizendo. Então, a psicologia jurídica, enquanto especialidade da psicologia, ela foi pela primeira vez reconhecida, né, no Brasil no ano 2000, pela resolução do CFP número 14 de 2000. Então, tem 22 anos que a psicologia jurídica, enquanto especialidade, né, é reconhecida dentro do nosso conselho, e é uma área da psicologia que se dedica a estudo, intervenção e pesquisa de manifestações psíquicas, comportamentais e ou relacionais dos sujeitos em contextos pessoais, sociais e familiares ligados à justiça e aos direitos. Né? Eu penso que essa definição já nos dá a noção da amplitude, né, do trabalho da psicologia jurídica, porque todos nós, enquanto seres vivendo em sociedade, somos atravessados pelas normas jurídicas, né, pela justiça enquanto instituição, assim como somos sujeitos, né, com nossas manifestações em interação aí com os outros e também com as próprias instituições. Então, é uma especialidade que abrange uma gama muito grande de possibilidades de intervenção e atuação, né? E é muito recente, né? Assim, eu acho que é uma área e fico pensando que, como está em franco crescimento, né, desde então, que lá quando foi definido como especialidade, nos anos 2000, a psicologia jurídica era uma, o fazer em psicologia jurídica era um. Hoje a gente tem,
né, um crescimento muito grande, e novas formas de atuação, né, e novas formas de pensar o fazer da psicologia jurídica. Mas retomando um breve histórico, eu queria demarcar aqui como que a psicologia jurídica, a relação, melhor dizendo, da psicologia com a justiça, ela está muito próxima, ela nasce junto ali com a própria psicologia, melhor dizendo, a psicologia nasce ali daquele encontro, né, do saber psi com as questões relativas ao direito, à criminalidade, à loucura, aos exercícios de poder ali, né, do controle, da normatização dentro da sociedade, né? Então, o direito e a sociedade começam a buscar esse saber psi com esse intuito de controle, né, e de normatização, e principalmente através, né, do estudo sobre o anormal, sobre o louco, e não deixa de ser aí também, né, o nascedouro ali dessa psicologia jurídica da qual a gente está falando agora, né? Então, eu quero dizer com isso quanto que a questionar, né, por que então essa especialidade, às vezes, é colocada tão colateralmente, né, nas formações, nas graduações, que, na verdade, está tão ligada aí ao nascimento da psicologia. E aí, avançando também ao longo do tempo, também mantendo ali, né, uma tendência de se aliar aí a essas forças de controle e predição do comportamento, a psicologia também vai ganhando espaço, né, principalmente junto ao direito penal, com os exames criminológicos, o desenvolvimento de testes psicológicos, né, a psicologia positivista, com predição de comportamento, previsão de criminalidade. No Brasil, né, o contexto da ditadura era esse contexto onde efervesceu essa psicologia no ano, né, 62, que é quando criada a profissão, né, regulamentada a profissão de psicologia. A gente está nesse momento histórico, né? Então, a psicologia passa ali por isso também. E dentro do sistema penal, né, das atuações jurídicas, né, recorreu-se muito, e ainda recorre-se, né? Eu acho que isso também não está tão ultrapassado assim, porque a gente ainda percebe essa demanda do judiciário, né, em relação à psicologia, né, na utilização de resultados e previsões a partir de testes psicológicos, né, com o intuito final de controle, exclusão, né, que eu acho que aí é o ponto onde a gente precisa pensar em que lugar nós nos colocamos, né, em relação à garantia de direitos. E em relação à democracia, que eu acho que é o próximo passo aqui desse percurso histórico que eu quero trazer, que um marco muito importante para o desenvolvimento da psicologia como um todo, mas também da psicologia jurídica, é o advento da democracia, né, a nossa Constituição Cidadã, que traz a importância do sujeito e da proteção do Estado em relação à família, garante os direitos fundamentais, né, eu acho que isso é um marco histórico muito importante para a sociedade, e a psicologia também se fortalece ali, acho que fortalece o compromisso da nossa profissão e da nossa especialidade, que é onde eu quero falar, a psicologia jurídica com a garantia de direitos, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele formaliza na legislação expressamente a atuação do psicólogo em equipe multidisciplinar junto ao assistente social, assessorando os juízes da vara da infância. Então, ali se institucionaliza a entrada do psicólogo junto à justiça, né, a instituição jurídica, melhor dizendo, porque antes já haviam profissionais, né, da psicologia atuando, ora voluntariamente, ora como assistentes técnicos, né, já havia essa assessoria através das perícias, né, mas a entrada, efetivamente, dos psicólogos nos tribunais de justiça começa ali, primeiro em São Paulo, em 1985, foi o primeiro concurso que aconteceu no Brasil, com esse cargo. Depois, em 1992, a gente teve esse cargo em Minas Gerais, né, num concurso em Minas Gerais, pela primeira vez. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, né, assim, o psicólogo entra no Tribunal de Justiça através, né, da vara da infância, principalmente ligada às atribuições apresentadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas foi havendo, a partir do trabalho do psicólogo junto à Justiça, uma ampliação da sua atuação, né, os novos conceitos de família,
A valorização da afetividade no conceito jurídico da família é algo importante, que é mais ou menos esse momento histórico que a gente está. E a ampliação da própria judicialização da vida, né, gente? Assim, cada vez mais a sociedade recorre à justiça em busca de solução de conflitos, e isso tem ampliado sobremaneira a atuação e a demanda ao profissional de psicologia, tanto para esse profissional que está dentro da instituição, Tribunal de Justiça, Ministério Público, quanto também aos profissionais que atuam em outros órgãos, instituições ou consultórios, para que eles são chamados cada vez mais também, né, a atuar nessa interface, né. E as intervenções no campo da psicologia, na solução dos conflitos jurídicos, têm sido ampliadas também, né? A gente vê recentemente teve atualização da lei da alienação parental, propondo as visitas supervisionadas, são procedimentos que a gente já faz, né? Mas que agora eles vão se tornando institucionalizados também, né? Tem um outro lado disso, né? Porque aí o direito, ele retira, às vezes, até a nossa autonomia, né? Essa é uma das tensões em que a gente, dentro do judiciário, vive. Mas também, por outro lado, formaliza algo que é da nossa prática, institucionaliza a importância da nossa intervenção, né? Dentro, às vezes, de conflitos familiares. Lembrando que conflitos, né? Eu acho que tem essa questão, eles são inerentes, né? Às relações humanas e às relações em sociedade, né? Então, o que a gente vai perceber é que esse encontro entre a psicologia e o direito implica em contribuições, mas e também em muitas tensões. Uma delas, como eu falei, é mesmo essa, né, de definir até onde vai a autonomia de cada área, né, do saber e dentro da sua prática junto à justiça. Mas o direito, ele vem com esse paradigma positivista, a objetivização das relações, a busca de uma universalização das leis, as leis têm que ser iguais para todos, a aplicação da lei tem que ser igual para todos, né? É isso que o direito busca e a justiça tenta aplicar dentro da sociedade, encontrar uma verdade única, identificável objetivamente. A psicologia, por sua vez, a gente está num campo de uma pluralidade de abordagens e métodos de intervenção nos fenômenos humanos, porque os fenômenos humanos são plurais, né? E aí nós temos as intervenções, elas podem ser abordadas em diferentes recortes e níveis de complexidade. Então, nós podemos abordar o mesmo fenômeno através de diversas possibilidades. E não significa que isso está errado, ou que isso está, né, desfavorecendo. Não, são formas de abordar um fenômeno. Nós estamos lidando com algo muito complexo, que tem a ver com a subjetividade humana. E dentro da psicologia, quando a gente está ouvindo um sujeito, nós estamos lidando com a verdade desse sujeito, né? E esse encontro é uma das grandes dificuldades aí que a gente encontra nessa esfera jurídica, porque o direito e a justiça nos demandam essa verdade única, que não existe. E o risco é que o profissional da psicologia, ele seja seduzido por esse caminho, né? Quando o direito nos convoca, né? E entrar nesse discurso que reduz a complexidade do ser humano a uma resposta única, a uma solução única possível, né? É onde a gente se distancia, corre-se o risco de se distanciar daquilo que é a nossa essência enquanto atividade profissional, enquanto teoria e o nosso saber, né? Que é a subjetividade humana e com toda a sua complexidade. E desse encontro, né, tão diverso, né, com tantas possibilidades, foi se ampliando a atuação do profissional de psicologia nessa interface com a justiça. E aí eu trouxe alguns exemplos e possibilidades, né, onde o profissional de psicologia vai atuar nessa interface, além de nos tribunais de justiça, né, que é o lugar que eu ocupo, mas também em penitenciárias, né, tem equipes de psicólogos atuando nessa interface, no Ministério Público, nos serviços de acolhimento familiar e institucional, também estão em interface com a Justiça,
Na Polícia Civil, a Polícia Civil de alguns estados tem psicólogos na composição do seu quadro. No Ministério Público, eu acrescento também a Defensoria Pública, que não está aqui listada, mas que também tem em alguns estados, em algumas cidades, tem profissional da psicologia no seu quadro. Também assessoria a advogados, alguns escritórios de advogados têm ou como consultoria, ou mesmo profissionais dentro dos escritórios, para assessorá-los, né, nas questões principalmente de direito de família. Na pesquisa e na docência, nos centros de referência de assistência social e nos CREAS, CRAS e CREAS, né? E o perito que pode ser nomeado pelo juiz, né? Um perito de livre nomeação, e o assistente técnico, que na verdade ele faz a assessoria às partes dentro de um processo, né? Essas são algumas possibilidades, e com certeza devem haver outras, assim. Eu penso que com a judicialização da vida e com o crescimento aí das demandas do judiciário, outros profissionais podem ser demandados, né, nessa inter-relação com a justiça. E aí eu quero pontuar para vocês como que acontece em todos esses espaços, né, assim, eu acho que aqui eu trago um geral desse encontro também, né, de um conflito subjetivo que é levado à justiça. E o que acontece com ele, né? Ele é reduzido a um conflito jurídico. Ele é um conflito subjetivo e ele vai sendo reduzido a um conflito jurídico, porque esse é o discurso que acontece dentro da justiça. E como que isso é feito? Os operadores do direito geralmente usam advogados, né? Para alguém estar ali nessa relação com a justiça, precisa falar, né, essa linguagem que é falada. Então, o advogado, ele traduz aquele conflito subjetivo para um conflito jurídico, e principalmente a partir do interesse que ele quer defender. Não necessariamente do que quer dizer aquele conflito subjetivo, existe um interesse também que ele quer defender. E é a partir desse interesse, que ele vai apresentar esse conflito jurídico, que vai ser o que vai aparecer nessa cena jurídica. Mas nós, enquanto psicólogos, quando estamos nesse lugar, nessa interface, nós ouvimos o manifesto. O manifesto é o conflito jurídico, mas nós queremos saber do que está por trás dele. Nós queremos saber desse conflito subjetivo que leva aquela família, aquele sujeito a demandar da justiça, né? E então, a gente precisa conhecer do conflito jurídico. A gente precisa conhecer desse discurso jurídico, a gente precisa conhecer desse contexto para que a gente possa conseguir identificar o que é da ordem desse conflito jurídico, que é a tradução desse conflito subjetivo, para que a gente possa, de alguma forma, acessar o que é desse conflito subjetivo. E a partir disso, poder atuar, né, a partir das possibilidades de intervenção. A gente vê também que, nesse contexto, as partes elas são desresponsabilizadas pela tomada de decisão. E elas ficam deslocadas de falarem diretamente sobre as suas questões. Por isso, elas delegam esse papel aos respectivos advogados. Essa é a forma que deve ser juridicamente, é o que está posto, né? Mas, para nós, interessa conhecer isso, mas ir além. Porque o que nós buscamos saber é o saber do conflito subjetivo. E não para ocupar o mesmo lugar que o juiz ocupa. O juiz ocupa o lugar de saber. O juiz ocupa aquele que vai definir. O juiz ocupa o lugar daquele que vai decidir. O nosso papel por outro lado, é de devolver ao próprio sujeito a sua responsabilização subjetiva naquilo que ele está vivendo. É assim que a gente vai conseguir intervir dentro desse conflito subjetivo. Essa é a proposta, né? Possível dentre tantas, tá? Então, nessa interface, a gente vê o advento da subjetividade num ambiente burocrático. Isso gera uma série de tensões, né? E essas tensões, elas são necessárias, né? Eu entendo, eu estava falando com a Renata, já falei isso um pouco com o Fabrício em outro momento, são tensões difíceis de suportar, são demandas, às vezes, fora, né, do nosso papel enquanto psicólogos, mas são tensões necessárias,
O conflito, ele faz parte de toda a complexidade dessas relações. Sem essas tensões também, a gente não consegue desenvolver, a gente não vai criar uma nova forma de responder. Então, dentro da justiça, sim, existem muitas tensões, e é a partir delas, né, que nós podemos propor avanços na teoria, avanços na nossa prática profissional e avanços no próprio desenvolvimento, né, da psicologia jurídica enquanto especialidade. Nessa interface também eu quero destacar, né, a especial atenção que a gente tem que ter com as questões éticas e as orientações do Conselho, né, que o Conselho Federal, os Conselhos Regionais, eles são muito mobilizados, né, para nos apoiar nessas questões éticas, porque estamos sempre diante dessas tensões, que vão também nos tirando do nosso lugar, né, eu acho que há sempre um convite, quando você está numa instituição como essa, que é uma instituição onde as forças de poder são muito intensas, né, as tensões nos convocam a sair do nosso lugar, do nosso compromisso ético, do nosso compromisso com garantia de direitos, e às vezes a gente precisa estar sempre retomando, né, a nosso posicionamento ético e as orientações do nosso conselho, para que a gente possa se firmar nesse lugar tão perigoso, né. E destaco, então, a importância até para a gente saber andar nesse espaço, né, circular nesse espaço, a importância desse conhecimento do contexto jurídico, né, saber quais são os discursos que imperam ali, como que eles funcionam, né, isso é importante para a gente pensar, por exemplo, eu vou dar um exemplo, um psicólogo clínico que às vezes é chamado para fazer uma perícia, né, ou atuar como assistente técnico, ele pode ser excelente em avaliação psicológica, né, um excelente profissional, muito bem especializado, mas se ele não conhece essas forças que estão presentes ali, né, e a linguagem desse contexto jurídico, ele corre o risco de, às vezes, se ver perdido, de, às vezes, não conseguir se colocar e de não conseguir fazer um trabalho conforme sua própria expectativa dos seus clientes, enfim. Porque não basta trabalhar, né, nessa interface, né, não basta desenvolver essas habilidades somente na atuação teórico-técnica da psicologia. A gente precisa também caminhar por esse outro contexto jurídico, nessa interface. E aí eu volto, né, retomo um pouco essa questão que é tão importante para mim, que tem me inquietado, que é pensar em que lugar que a psicologia jurídica ocupa na academia, nos cursos de graduação, na formação básica do profissional. Porque eu penso que para a gente conseguir sustentar, diante de tantas tensões, diante desse lugar, junto ao direito e à justiça, é preciso que a gente tenha um rigor ético e técnico consolidado. E a gente começa a fazer isso lá na formação profissional, né? E quando eu vejo o vazio que né, dentro das graduações em psicologia no nosso país, o lugar destinado ao psicólogo, ao profissional, começar a acessar essas questões ligadas à justiça, eu fico me perguntando como que fica a mesma postura ética e técnica que ele vai conseguir sustentar na atuação profissional dele. Fica relegado muito a uma especialização, a uma pós-graduação, né, eventualmente, para que o profissional consiga lidar com essas questões, porque às vezes o profissional ele não vai lidar com essas questões, ele nem tem noção de onde que ele está entrando, porque ele não teve nada, nem noções iniciais dentro da graduação, e às vezes ele acaba de formar, ele vai trabalhar às vezes numa instituição, ou ele está no consultório e ele é demandado nessa interface com a justiça, e ele não tem nenhum preparo para isso. Lembrando que o que eu estou tentando trazer, quando eu trago um pouco da história e um pouco dessa minha visão da psicologia jurídica, é que eu acredito que ela atravessa vários campos da psicologia, da atuação da psicologia, né? E talvez seja uma das áreas mais negligenciadas na formação profissional, né? E, além disso, eu acredito, né, que a academia, a graduação, é o local de possibilidade de ampliação do desenvolvimento de pesquisas e saberes nesse campo, que é a psicologia jurídica. E é um campo sensível, porque o que nós temos, né, observado na área do direito, os estudos no direito, eles se apropriam de muitas coisas do saber da psicologia, desenvolvem teorias, pesquisas, modos de atuação,
se apropriando, às vezes, de saberes da psicologia, eles desenvolvem, publicam livros, pesquisas, enquanto na psicologia jurídica, na nossa área, na formação, a gente caminha a passos muito lentos. E aí, quando a gente está na atuação profissional, a gente está sempre no resto, né? Assim, a gente está sempre atrás, né? E aí a justiça... gente, nós estamos falando de poder, né? De instituições poderosas e que é com elas que a gente está lidando. E a gente fica cada vez mais fraco para poder argumentar, para poder nos posicionar, para poder nos colocar e sustentar a psicologia nessa interface. Então, eu acredito muito que é a partir da formação, da pesquisa acadêmica, da pesquisa científica, né, que a gente pode fortalecer a nossa profissão nessa interface com a justiça. E o meu questionamento é esse: por que será, né, que o que a gente vê é um descrédito e não se aposta nessa disciplina nos currículos? E essa é uma questão, acho que a gente pode trazer, né, eu gostaria que a gente debatesse um pouco nessa mesa, né? Eu acho que é isso, muito obrigada, fico à disposição para a gente falar mais do debate, depois de ouvir também a Renata. Obrigada, gente. Muito bom, Daniela, muito bom. Então, já tivemos várias manifestações aqui, né? Mandar um abraço aí para todas as alunas e ex-alunas do curso de Psicologia, né, que estão aí com a gente, os colegas também fazendo vários comentários, que nós vamos retomar daqui a pouco, então vocês podem continuar comentando e mandando perguntas, que já já nós vamos retomar todas para seguir com a conversa aí com vocês também. Renata, por favor, vamos lá. Olá, boa tarde a todas, todos, todes. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Dani. Vou chamar ela de Dani aqui, já adiantando a nossa relação, né? Nosso encontro muito rico e potente, né? Que a Comissão de Psicologia e Relações com a Justiça do nosso conselho possibilitou, né, esse encontro aqui com Fabrício e Dani. Quero agradecer esse convite. Para mim é uma honra estar aqui discutindo com vocês, que eu nomeei, e também com vocês que nos acompanham hoje, né, que se interessaram por esse debate. Também estou aqui na expectativa de ouvir, de esticar esse papo. E também de estar no espaço do Conselho de Psicologia, porque eu acho que, na medida em que a gente está falando também de interfaces, e a gente está falando de tensões, de aspectos que problematizam a nossa atuação profissional, os conselhos, né, eles têm um papel fundamental nessa história, né, que é também tanto dar o tom, né, dar o suporte para a nossa atuação de forma ética, comprometida, política, com compromisso social e político, e também de não fazer desta luta, porque é uma luta, vou resgatar um pouco mais isso, não fazer isso de uma forma solitária, né, porque a gente vive num mundo, né, que valoriza muito, né, a individualidade, o individualismo. Então, todas essas questões que a gente se depara nessa interface, que tudo bem que se materializam em indivíduos, se materializam em relações interpessoais, mas elas se produzem dentro de um contexto ampliado, e nesse ponto elas falam, né, de questões coletivas. Então, acho que isso é importante também, e é fundamental, né, para a gente pensar aqui. Bom, então eu me chamo Renata Ghislene, eu sou psicóloga, eu sou uma gaúcha longe do pago, que nem diz na minha terra, há mais de 12 anos. Fiz a minha graduação e o mestrado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a gente chama de URGS. Depois eu mudei para São Paulo
morei, né, mais de 6 anos em São Paulo e fiz o doutorado em Psicologia Social na PUC São Paulo. E há pouco mais de 6 anos, agora Minas já tá ganhando São Paulo. Estou morando em Belo Horizonte, né? E dentro de uma trajetória acadêmica fiz um percurso de pesquisa de pós-doutorado na Faculdade de Direito aqui da UFMG. Além dessas trajetórias de pesquisa, né? Então, como pesquisadora, também sou professora universitária de graduação, pós-graduação, e tenho uma experiência na assistência jurídica. Então, essa minha interface, né, cheia de divergências e convergências, e algumas convergências, ela vem também desse encontro muito fomentado na assistência jurídica, né, num contexto tanto universitário, né, já atuei, né, tanto em faculdades no Rio Grande do Sul, nesse contexto, quanto na PUC São Paulo, no escritório modelo Dom Evaristo Armes, da Faculdade de Direito, e também hoje, mais recentemente, numa atuação mais em âmbito privado, né, assim, de assessoria a advogados, né, escritórios, né, então, pensando essas demandas, né, que nos cabem aí, né, a gente fazer as fatias aí do nosso comum, tá? Bom, fazendo uma audiodescrição minha, eu sou uma mulher branca de 40 anos, tenho cabelo liso, castanho escuro, olhos castanhos, passei um batom vermelho, né? A gente disse que está cheio de mensagens subliminares nesse vermelho nosso aqui, que nós três estamos, vocês vão poder falar depois também, e estou usando um casaco verde, uma blusa com várias cores aqui, tons de branco, rosa, preto, etc., né? Sou uma mulher da norma, né? Pela descrição, vocês podem, né, compreender isso. Sou uma mulher da norma, mas uma mulher que se põe a pensar sobre esse lugar de privilégio, né, que é estar na norma. Atrás de mim tem uma parede branca, uma janela entreaberta, né, e uns cabides aí que volta e meia são ocupados com máscaras, porque estamos na pandemia ainda, né, inclusive recentemente vim de mais uma contaminação de Covid. Então, assim, quando eu estava aqui organizando, né, e pensando na minha contribuição nesse espaço, que é o primeiro Congresso Mineiro de Psicologia, né, mais focado em direitos humanos e ética, e ficamos aqui nos perguntando, nossa, primeiro Congresso Mineiro, né, sendo que Minas tem uma trajetória muito extensa aí também de intervenção, né, de posicionamento político, né, a nossa psicologia, a psicologia produzida aqui é uma psicologia muito potente, né, e, bom, o que a gente faz com as nossas histórias, né, que a gente precisa, às vezes, ficar contando elas como se elas como se elas fossem recentes, né, e eu acho que essa é um pouco também a história da psicologia jurídica, como a Dani já pontuou para nós, de uma forma muito, muito bacana, assim, né, fez uma parada, assim, né, uma apresentação histórica. A psicologia jurídica, ela parece recente, né, mas ela está implicada no próprio processo de constituição da psicologia como ciência e profissão, né, enquanto saber psi, né, o campo jurídico ajudou a psicologia a sair dos laboratórios e ter uma aplicabilidade, né, esse é um começo, né, e essa é uma história que pouco a gente conecta, né, a gente começa pensando ela já mais tardiamente, né, mas ela está ali. E no peso que é, na importância, esse congresso, ele é um congresso festivo, né, ele está falando de
A gente está comemorando esse ano 60 anos da nossa profissão, né? E eu acho que é um momento importante da gente celebrar, como as nossas datas, né, comemorativas. E é um momento importante para a gente parar e pensar, né, no que a gente já fez, no que a gente está fazendo e no que a gente quer, né, de futuro, que futuros possíveis aí, né, temos, né, e vamos construir, tá? E me chamou a atenção também a grandiosidade desse evento, né, gente, do ponto de vista aí, só para a gente pensar, a gente tem aí cerca de 50 mesas acontecendo, né, nessa semana, nesses dias de congresso, e essa é a única mesa que fala especificamente da interface com o direito, mesmo que essas demandas, assim como o Dani também nos apresentou de forma muito brilhante, né, a demanda da psicologia na interface com o direito, ela aparece de forma bastante difusa. Ela aparece tanto na clínica, ela aparece no âmbito das escolas, ela aparece também na saúde pública, né, na assistência social. Então, assim, hoje a gente pode pensar que essas demandas, e que falam disso também, dessa capilarização, né, da justiça na nossa vida, né, que parece que as pessoas também só conseguem pensar na resolução dos seus problemas desde o ponto de vista de uma judicialização, né, desses conflitos. Então, aí também já se acena mais uma questão para a gente pensar. Mas então a gente carrega, nós aqui, né, temos essa responsabilidade que é trazer esse debate mais específico. Então eu fiquei pensando na minha contribuição aqui, até porque Dani também já fez, né, brilhantemente uma apresentação aí, né, histórica, e trouxe problematizações bem importantes. Então eu resolvi trazer um outro aniversariante para a nossa roda, né? que é um livro muito divisor de águas para mim, porque eu falo desde o lugar de alguém que opera com ferramentas da psicologia social crítica dentro do contexto jurídico. Inclusive, participo de um grupo de pesquisa nacional que chama Núcleo de Pesquisa em Psicologia Jurídica, que trabalha numa perspectiva da psicologia social jurídica, né? Então, que livro é esse? Vamos parar com esse suspense, né? É um livro chamado O Anti-Édipo. Ele foi publicado em 1972, a primeira edição, né? Ele foi escrito por Gilles Deleuze e Félix Guattari. E eu vou, então, trazer problematizações desse livro, né? Porque eu acho que elas nos ajudam a pensar em problemáticas que a gente se depara no agora, né? E também nos traz ferramentas, e é um livro, gente, carregado de humor, né? Então, assim, para quem nunca leu, fica o convite, né, para leitura. Eu sei que Fabrício, Dani, talvez muitos de vocês que estão nos acompanhando, que também têm uma aproximação com a psicanálise, vão ficar, assim, num certo dilema, assim, né? Porque é um livro, né, como o próprio nome sinaliza, né, ele chama O Anti-Édipo, né, e mas ele não se trata de um livro de antipsicanálise, já vou começar dizendo isso, né, eu acho que o que ele é anti aqui, né, ele é anti um certo uso e uma certa leitura da psicanálise que reduz, né, as problemáticas, os conflitos humanos a uma cena familiar, né? Então, e desconectada, né, de um contexto mais amplo social. Então, quando eles propõem, quando eles escrevem esse livro, eles estão fazendo a gente pensar sobre isso, né? E sobre também vários regimes de verdade aí, né? O que a gente faz com isso, né? Porque Dani falou bastante de poder, né? Então, acho que essa é uma outra noção importante para a gente destacar aqui, um certo entendimento de poder, também enquanto relação, enquanto poder que a gente exerce em relação, né? Michel Foucault vai falar disso, né? Para ele, o sujeito, ele se subjetiva no poder, né? E o poder, uma torção interessante,
é da gente é da gente pensar o poder como potência, né? Porque a gente tende a pensar o poder desde o ponto de vista de algo restritivo, algo negativo, né? Algo que é exercido como uma instância assim de cima para baixo, né? E o Michel Foucault vai dizer, pera lá, né? Vamos pensar em termos de relação que a gente exerce aqui no nosso cotidiano, né? E nesse sentido, né, se a gente pensar na física mesmo, né, esse encontro aí das tensões, né, é o que vai justamente produzir movimento e produzir possibilidade da gente sair, né, fugir de uma tentativa do outro nos governar, né? E então, assim, acho que essa é uma noção importante. Eu também vou trazer bastante, né, esse autor, que é o Michel Foucault, porque, inclusive, né, em 1977, é lançada a edição norte-americana do livro O Anti-Édipo, né, eu vou falar bastante do livro, Natália, né, que perguntou, não se preocupe, porque ele vai escrever o prefácio dessa edição, né, e esse prefácio ele é intitulado de Introdução à Vida Não Fascista. Então a minha fala vai ser nesse sentido, da gente trazer provocações desse livro e trazer muitas provocações do Michel Foucault contidas nesse prefácio, tá? Bom, então esse livro, o Anti-Édipo, ele é um livro revolucionário em múltiplos sentidos, né? Porque ele se propõe a libertar a potência revolucionária do desejo, né? Então, como eu falei para vocês, que não se trata de um livro de antipsicanálise, né? Como muitos podem pensar, mas um livro de ética, né? E uma ética que pode ser entendida como um exercício reflexivo sobre os nossos modos de existência. Né, nesse sentido, né, quando ele também faz essa leitura crítica, né, sobre um certo uso da psicanálise, a gente pode pensar que o inconsciente ele não delira sobre o papai e mamãe, sobre a família, né, ou o pequeno eu. O desejo ele está investido do campo social de cabo a rabo. Essa é uma noção importante. Então, esse livro nos incita, né, e nos provoca a ir muito mais longe, né, a pensar essas questões, né, de uma forma muito mais ampliada. Como o desejo pode e deve desdobrar suas forças na esfera do político e se intensificar no processo de reversão da ordem estabelecida. Né? Essas são questões, né, que o Michel Foucault vai nos disparar, então, no prefácio dessa edição norte-americana, chamada Introdução à Vida Não Fascista. Depois eu posso também lançar o livro, o texto ele está disponível, esse texto do Foucault é um texto curtinho e muito poderoso, né? Ele vai destacar para nós, né, 3 adversários aos quais o antiédipo se encontra confrontado. Quais seriam esses? Né? Os funcionários da verdade, que ele vai chamar de os militantes sombrios, os terroristas da teoria, os burocratas da revolução, aqueles que gostariam de preservar a ordem pura da política e do discurso político. Esses a gente reconhece muito bem, né? Os técnicos do desejo, essa é uma provocação bem específica para nós, né? Porque ele vai falar dos psicanalistas e os semiólogos que registram cada signo e cada sintoma e que gostariam de reduzir a organização múltipla do desejo à lei binária da estrutura e da falta. E, enfim, o inimigo maior, o adversário estratégico. Quem seria ele? O fascismo. E não somente o fascismo histórico de Hitler e Mussolini, e talvez a gente pode pensar também na nossa versão tropical, né, de fascismo, que tão bem souberam mobilizar e utilizar o desejo das massas, mas o fascismo que está em nós, que martela os nossos espíritos e as nossas condutas cotidianas. O fascismo que nos faz amar o poder, desejar essa coisa que nos domina e nos explora. Então, isso é central, é um texto que vai nos provocando uma análise de implicação, né? Que lugar ocupamos também nessa história. E algumas questões aqui, como liberar nosso discurso, os nossos atos
os nossos corações e nossos prazeres do fascismo? Como expulsar o fascismo que está em nós? Como produzir uma arte de viver contrária a todas as formas de fascismo? Então, ele vai, com isso, nos apresentar algumas pistas para a gente pensar. E é bem isso, não se trata de um modelo, né, de um certo roteiro a se seguir, né, porque as situações e a vida, ela é singular, ela vai exigir um agenciamento singular, né, então acho que, mas essas pistas nos servem para a gente ter atenção aí, né, a alguns aspectos, vamos a elas. Então, faça crescer a ação, o pensamento e os desejos. E isso não se faz de forma solitária. Daí, para isso, eu retomo um pouco daquilo que eu comecei, né, enunciando para vocês, né, da importância, por exemplo, de espaços coletivos, né, tanto o Conselho como este próprio espaço do Congresso e desta mesa especificamente, né? Libere-se das velhas categorias do negativo, a lei, o limite, a castração, a falta, que o pensamento ocidental, por um longo tempo, sacralizou como forma de poder e modo de acesso à realidade. Prefira o que é positivo e múltiplo, a diferença à uniformidade, o fluxo às unidades, os agenciamentos móveis aos sistemas. Então, ele está falando para a gente olhar, né, e pensar as questões em termos de potência, né, e não daquilo que negativa, né, como a falta, como algo que, né, que retira, que diminui, né. Não imagine que precisa ser triste para ser militante, mesmo que a coisa que se combata seja abominável. É a ligação do desejo com a realidade e não a sua fuga nas formas de representação que possui uma força revolucionária. E ele termina nos falando de uma pista que é: não caia de amores pelo poder. E lembrando que poder e saber, né, na sociedade moderna, eles estão intrinsecamente ligados, né? Foucault também vai nos sinalizar isso de uma forma muito, muito interessante, quando ele vai falando de certos regimes e jogos de verdade que vão passar a serem produzidos, né, e reconhecidos como verdade, né, a partir da modernidade. Ele vai dizer, bom, a modernidade, o iluminismo não era aquele jogo de luzes ali, né, de trevas, né, era a briga dos poderes, era a briga de quem, de qual saber iria alçar estatuto de ciência, né, e daí por isso que emergem todas as ciências, emergem num determinado momento histórico, né, e os saberes psi também, né, dentro desse contexto. Então, acho que isso é importante, e toda vez, e a gente está produzindo, a gente produz verdades, né, na medida em que quando a gente produz um relatório psicológico, um laudo, um parecer, né, a gente produz verdade, né, a partir das nossas intervenções, né, todas. Então, assim, a gente está reafirmando como é que vocês estão me ouvindo bem, porque a minha internet parece que deu uma travadinha. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, beleza. Sim, sim. Então, foi só a imagem. Ufa! Então, acho que isso também é uma questão importante da gente pensar aqui, né? Estamos produzindo verdades e contribuindo para fortalecer certos regimes de verdade, dependendo das escolhas aí comprometidas eticamente, politicamente que fazemos, né? Bom, eu penso que essas questões, elas dizem muito, né, das armadilhas que atravessam a interface entre psicologia e direito. E eu gosto de pensar nessa aproximação como encontros,
né? E também apoiada dentro dessa perspectiva da filosofia da diferença, né? Eu gosto de pensar a teoria dos encontros, que ela não corresponde à mera colisão extrínseca entre pessoas, né? O encontro, ele seria a possibilidade de efetuarmos infinitas composições extensivas relativas aos corpos. E tais composições, elas dariam consistência e existência aos corpos, ampliando ou reduzindo a nossa potência de agir, pensar, etc., né? E no mundo do trabalho, esses encontros, eles ganham vida de variadas formas, sendo a interdisciplinaridade uma delas. O arranjo interdisciplinar, ele supõe a interação entre profissionais com diferentes bagagens teóricas e práticas, permitindo aí ampliar olhares sobre as situações e construir novos instrumentais, ferramentas e conhecimentos. Assim, é justamente o encontro com a diferença que possibilita a produção daquilo que reconhecemos como novo. E isso se constitui num desafio enorme, uma vez que as formações, né, como o Dani apontou bastante para nós, e o próprio processo de trabalho, eles operam numa perspectiva disciplinar, que separa, divide e também hierarquiza, né, sujeitos e saberes. No contexto jurídico, a interprofissionalidade, ela tem crescido cada vez mais. Isso também, Dani nos apontou, né? O quanto, tanto a gente pensar, bom, como a psicologia foi sendo cada vez mais demandada, né? E pensando que essa demanda, ela é produzida, né? Se a gente tomar uma perspectiva de pedido, relação entre oferta, né, pedido, encomenda, a gente está falando, né, de demandas, as demandas não são naturais, elas são produzidas, né, dentro de um certo contexto aí também histórico, social, político. Então, o que a gente foi aí produzindo, né, aí uma grande, né, a gente foi produzindo essas solicitações, e é interessante a gente pensar como que essas solicitações, elas foram crescendo, e quais são as solicitações atuais? Como que a gente tem daí se posicionado frente a elas, né, também. Então, as demandas, e isso vai nos dizendo também o quanto essas demandas, elas são complexas, e que, por isso elas exigem aí uma composição diversa de saberes, né? No entanto, muitas vezes, os encontros no campo jurídico, eu gosto de usar bastante essa ideia de campo, vocês viram que eu fui falando de luta, de jogos, de poder, porque eu acho que é um campo de batalha mesmo, né? É um campo, e é um campo minado. Ele é minado porque ele é minado de riscos, de armadilhas, ele é minado de né, sedução, foi uma palavra que Dani utilizou. Sim, somos seduzidos, né? E às vezes de uma forma ingênua, às vezes não, né? A também ocupar esse lugar de quem vai dizer sobre a verdade do sujeito, como se existisse também essa verdade absoluta, né? Então, eu acho que então, né, pensando nessa interprofissionalidade, então esses encontros, né, no campo psíquico, muitas vezes eles se resumem a um arranjo multidisciplinar, né? Caracterizado por uma atuação interprofissional que não tensiona as fronteiras disciplinares de cada área e é marcado por relações de subordinação e pouca autonomia. E aqui a gente vai ter também várias reflexões também nesse sentido, né? Acho que Dani falou muito da Constituição Federal de 88 como um marco, né? Um marco histórico muito importante em que a gente pactuou, né? A gente
combinou que direitos, né, que direitos também que a gente queria, né, ter entre relações aqui, né? Então, assim, eu acho que a gente, a partir daquele momento, também se abre uma série de práticas da psicologia, porque a psicologia antes era muito ligada, muito restrita, né, a uma psicologia de consultório privado, bem tradicional, em que muito mais as questões... quem chegava a nós era a elite, né? Então, assim, a partir da Constituição Federal de 88, enquanto um processo de luta, também foi um momento de reordenamento da própria psicologia, que passou a atuar nas políticas públicas, que saiu daquele contexto mais privado de atuação, e também de reprodução, muitas vezes, de certos parâmetros de normalidade, né? Assim, baseados, né, atravessados por questões econômicas, né, sociais ali, de classe, né, raça, e ela passa a se haver com outras questões. E com a psicologia jurídica não seria diferente, né? Eu digo, inclusive, que eu penso que a psicologia social jurídica, ela nasce ali, né? Nesse momento também de redemocratização, em que a gente passa a afirmar, né, os direitos humanos como uma orientação ética das profissões e da vida, né? Isso passa a ser algo da vida, pensar em direitos humanos e cidadania, né? E o quanto também a gente teve que se reorganizar, né, em termos de ferramentas, em termos de referenciais teóricos, né, o referencial teórico tinha que falar dessas realidades aqui, né, que a gente vive. Então, acho que essas são questões importantes. E a gente vai ter, dentro da psicologia jurídica, vários autores que vão também nos levando a pensar essa interface que começou a produzir incômodo, né, mal-estar. Inclusive, a gente vai ter um texto da Esther Arantes, escrito lá em 2008, né, que é mediante quais práticas direito e psicologia pretendem discutir a relação. E daí ela vai falando de um mal-estar também presente desde o ponto de vista do processo formativo. Ela já sinaliza lá, né, em 2008, essa fragilidade da formação, de um campo conceitual, né, de uma identidade profissional nesse contexto. Mas ela vai falando também, olha, gente, mas tem um outro mal-estar aqui mais específico, vamos olhar para ele. E qual que é, né? Ela vai falando de um mal-estar produzido, né, em que a psicologia, ela passa, e que como se o direito ele passasse a fronteira, né, do que é o saber psi, e ele passa, então, a demandar da psicologia algo que está fora do seu escopo de atuação, eticamente falando. E daí aqui ela já vai nos sinalizando tanto alguns projetos referentes a tratamento como pena, né? Ela vai falando também do próprio depoimento de crianças no sistema de justiça, que antes, né, assim, acho que quase, né, pouco menos de 10 anos depois, a gente vai ter a lei, né, do depoimento especial, que vai, né, tratar disso, e que é um assunto, aqui também já é um ponto, né, que a gente poderia, né, desdobrar aí em 1000 reflexões, mas ela vai falando, né, o psicólogo nesses contextos está sendo convocado a atuar como psicólogo, mas fora do seu escopo de atuação, das suas orientações éticas, né? Então, aí ela está falando de uma fronteira, não aquela fronteira que se bagunça na prática, e que, de fato, é a fronteira que produz uma interferência criativa,
que essa é importante, né? E essa também se produz na medida em que a gente sai dessas caixas disciplinares, né? Mas ela está falando de uma fronteira que ultrapassa porque ela desrespeita a autonomia profissional. Aí não pode, né? Então, eu acho que esse é um outro ponto aí para a gente pensar, né? Então, a gente está falando aqui de relações de subordinação e de pouca autonomia, né? E retomando um pouco do nome, né, da nossa mesa, né, eu quero lembrar que convergência pode ser compreendida como direção para um ponto comum. Portanto, a aposta é numa interface convergente nesse sentido, né? Aí eu vou falar um pouquinho dessa ideia do comum, né, para a gente pensar também, que é diferentemente de comunidade, que designaria uma espécie de unidade moral na qual o indivíduo se dissolveria, né, o comum seria baseado na comunicação de singularidades e se manifestaria por meio de processos sociais de cooperação e produção. Então, para o Merri, né, que é o Emerson Merri, que é um professor e pesquisador mais no âmbito da saúde pública, né, ele vai falar que o comum, de fato, antecede qualquer núcleo de definição de uma profissão qualquer. E ao trazer isso para o campo das práticas, com a máxima expressão, torna-se um desafio no campo da formação profissional, pois pressupõe o enfrentamento de uma visão muito ideologizada e corporativa de cada profissão em seu território identitário, de que o que faz valor de uso de uma profissão é sua diferença com a outra, né? Importante destacar que a construção de um plano comum não se trataria de uma metamorfose, né, no sentido do direito virar psicologia ou da psicologia virar direito, por exemplo, né? Nesse processo, né, de produção de um plano comum, cria-se uma zona de perturbação entre as disciplinas, uma aproximação pela distância, que faz, então, emergir isso, né? E daí é uma psicologia transformada, é o direito transformado, porque interferido, né, por esse encontro, né? E falando de um encontro potente, não de um encontro mortífero, porque esse temos também, né? E sua potência encontra-se justamente aí, no seu lugar né, em ser o lugar de qualquer um, e, portanto, o virtual lugar de uma multidão em produção. A gente está falando de quando a gente está produzindo um agenciamento coletivo, né, de fato. Por fim, nas minhas experiências na interface com a justiça e os direitos, a interdisciplinaridade ela não está garantida pela presença de diferentes saberes. Não está dada, pronta, ela é processo, ela é construção e desconstrução diária, é encontro com a diferença, é possibilidade de ampliar potências, é produção de novos e outros sentidos. E tudo isso, sem dúvida, passa por movimentos de divergência e de convergência entre psicologia e direito. Então, assim, eu encerro, né, a minha fala aqui e convido, né, tanto Fabrício, Dani e quem nos acompanha para a gente seguir conversando. Muito obrigada. Muito bom, Renata, muito bom. Adorei, principalmente a parte do antiédipo, que não é uma antipsicanálise, mas que é construir aí uma posição crítica, que não poderia ser diferente, né? Esperando aí desse trio maravilhoso, né? O Deleuze, o Guattari e o Foucault, né? Grandes amigos também. Enfim, mas foi muito boa, né, a apresentação, né, o que vocês trouxeram para contribuir. Vários comentários chegaram aqui, né? Alguns acho que vocês conseguiram acompanhar também, né? Eu queria fazer esse registro, né, para deixar todos que estão aí presentes falarem também, né, a partir dos comentários. E aí a gente inicia lá, né, com Elaine, Sidney, dizendo aí da presença da gente aqui, enfim, várias pessoas comentando, né, a importância da psicologia jurídica no curso, né, como ela poderia ser melhor abordada,
mais amplamente presente, né, dentro dos cursos de formação de psicologia e também do direito, né? A gente sabe que é obrigatória a presença da psicologia jurídica no direito, né? E é interessante que na psicologia não é. Isso é muito interessante, né? Então, aí vou trazer alguns comentários aqui, né? Como, por exemplo, do Antônio Mauro, que vai falar importante a fala da Daniela, né? Como que a psicologia jurídica precisa de ganhar mais espaço dentro da graduação. A Ana Lúcia, né? Que vem trazer aí que, para além da questão da clínica, né? Que é já presente, né, na psicologia, é preciso também dar uma maior, né, explorar melhor a questão da psicologia jurídica, hospitalar, organizacional, né? Tem uma pergunta, não sei se a gente pode respondê-la já agora, é o que devemos fazer para ser peritos, além do cadastro no Tribunal de Justiça. Vocês querem responder isso já? Vocês têm essa resposta aí na ponta da língua? Tem, Daniela? O que a gente faz para ser perito, além de fazer o cadastro? Tem que ter a formação, né? Tem os cursos de formação de peritos, né? Não sei se vocês sabem dizer de algum interessante. Você quer falar, Daniela? Pode falar, por favor. Sim, eu vou falar um pouco. Não é o meu lugar, né? Não é exatamente o lugar que eu ocupo dentro desse contexto todo. A Rê pode falar também um pouquinho depois. Mas para ser perito do tribunal, além do cadastro, né, eu acredito que você tem que buscar o ideal, né, que você se busque conhecimento sobre toda essa área da psicologia jurídica, porque você vai atuar exatamente nesse lugar, que é o que eu estava falando, né, assim, nessa interface, o tipo de processo, é essa formação, e uma formação crítica do seu lugar. Por que eu estou ressaltando isso? Acho que a Renata trouxe brilhantemente essa questão da gente pensar que lugar que a gente vai ocupar, né? Porque a gente também, às vezes, é colocado nesse lugar de poder, né? De dizer uma verdade, essa verdade outra, né? De trazer verdades absolutas, né? Por que eu estou ressaltando isso? Porque a gente tem sido ofertado uma série de cursos de perito prometendo mundos e fundos, né, em termos salariais, e cursos muito ligados a uma atuação positivista, aplicação de teste, que não é exatamente a proposta que a gente acredita aqui, né? Então, eu penso que é buscar uma formação aliada a uma postura crítica perante essas próprias instituições e também buscando conhecer dinâmicas familiares, as legislações. É muito importante conseguir entender e compreender, né, o que essas legislações referentes à dinâmica, ao direito de família, o que elas trazem, quais são os seus pressupostos, né? Porque se você vai atuar como perito numa disputa judicial ligada ao direito de família, é preciso que você conheça, né? Do que está sendo falado. Lembra que eu falei desse discurso jurídico, desse conflito subjetivo que se transformou num conflito jurídico? A gente precisa aprender a falar as duas línguas, né? Então, e infelizmente, acho que essa que é a questão que me mobiliza, que eu trouxe para vocês, né, para essa conversa importante de hoje, é que essa formação, ela fica muito restrita às pós-graduações ou cursos externos, né, depois da graduação, sem que tenha havido. A graduação é realmente uma formação de base, né, gente? A gente vai especializar realmente depois. Mas o que eu questiono é que na formação de base do profissional de psicologia, quase não é nem passado, assim, não tem nem o básico, para que você possa, pelo menos, ter uma visão crítica quando você vai buscar o seu curso de pós-graduação, para saber onde você está se posicionando, né? Assim, a partir de onde você vai buscar a sua formação. Então, enfim, acho que eu pude falar um pouco, acho que a Rê pode completar também, se ela quiser. Bem rapidamente, porque eu vi que a gente tem outros comentários e perguntas também, né? E tem o adiantado da hora aqui na nossa mesa, né? Mas eu fiquei pensando também o quanto uma meia-culpa das formações da graduação, né? Não só que falta
essa disciplina, mas que ainda a gente opera numa lógica muito hierarquizada, assim, muito separada da produção do conhecimento, porque a vida real, ela vai exigir né, o atravessamento dessas questões, né, como Patrícia falou, por exemplo, Patrícia Pimentel, vou já puxar um comentário aqui, né, na rede pública é cotidiano o atravessamento do campo jurídico quando somos chamados a responder com nossos relatórios a ordens judiciais, nos casos de vulnerabilidades, violências e abusos, abrigamentos, álcool e outras drogas, menores infratores, liberdade assistida. Então, é um mundo, né, de questões. A gente não tem como dar conta disso tudo, né, num processo formativo, mas a gente pode, assim, fazer um exercício que é a gente começar a operar numa lógica de formação mais transversal, né? Sim. Que é a gente pensar isso enquanto campos problemáticos que vão também aparecer nesses diferentes contextos, né? E como que a gente pode ir fazendo essa leitura, né, dessas questões. Então, assim, importante você que é ser perita judicial, você pode fazer lá o seu cadastro, você vai fazer cursos de formação, tanto de pós, temos pós-graduações muito boas, né, Fabrício? Inclusive aqui em Minas Gerais, né? Então, assim, pode fazer a busca de cursos de pós-graduação, precisa se qualificar, mas também dialogue com outros colegas. Participe dos conselhos, dos eventos, das comissões, procure supervisão, né, dos atendimentos, dos casos, né, para qualificar, né, essa resposta, né, à demanda. Tem um ponto importante, Renata e Daniela, que vocês falaram, né, lá no contexto, né, da comissão de ética, a gente consegue perceber muito bem, assim, como quando a psicóloga e o psicólogo se perderam aí nesse contexto, seja no lugar de perito ou no lugar de fazer um relatório do paciente que acompanha, e acabaram, de alguma forma, se perdendo, não só na dinâmica subjetiva que está posta ali, que, de alguma forma, ele vai ser capturado, mas por esse contexto jurídico, que acaba exercendo um certo poder sobre o psicólogo, e ele acha que pode e deve responder, né, a partir dessa demanda, e acaba se perdendo nesse processo todo, e acaba parando numa comissão de ética do seu conselho. Então, quão importante é esse ponto que vocês destacaram, né, da formação e dessa escuta aí atravessada por diversos saberes, que isso não pode ser também desconectado, né? Acho que a gente pode explorar um pouquinho as perguntas que apareceram aqui, né, Renata? A Renata já falou da Patrícia, né? Mas também tem a Constance Rezende vai falar da questão da perícia judicial, né? Que é um lugar aí muito complicado, né? Nada tranquilo, muito turbulento. E aí a Roberta vai fazer, acho que, uma pergunta para a gente, né? Sou aluna de psicologia, estou no 6º período, gostaria de saber sobre a experiência de vocês, como percebem a recepção, ou melhor, como está a relação dos profissionais do direito em relação a essa crescente entrada dos psicólogos e psicólogas sobre essa interdisciplinaridade, né? Então, ou seja, como é que anda o nosso diálogo com o direito? Bom, então, achei super interessante essa pergunta da Roberta, né, e que é um movimento que eu percebo, eu enquanto servidora, né, do tribunal, eu vejo que tem uma crescente entrada desses psicólogos, né, no seguinte sentido, mas assim, uma crescente demanda, né, eu vou usar até o entrada, entre aspas, como uma crescente demanda. A gente tem sido demandado cada vez mais a diversos tipos de atuação dentro do Judiciário. Se a gente pegar as últimas atualizações legislativas, do Estatuto da Criança e do Adolescente, agora, mais recente, a lei da alienação parental, a gente vai vendo uma ampliação da nossa atuação. Nesse ponto, o psicólogo vai fazer isso. Agora, daqui para frente, o psicólogo vai fazer isso. Isso com o assistente social na maioria das vezes, tá, gente? A gente trabalha com equipe de psicólogos e assistentes sociais. Então, essas determinações incluem também os profissionais
do serviço social. E aí a gente vê que tem, por um lado, uma crescente demanda, que eu acredito ser feito de uma consideração. Não, os psicólogos, a atuação deles nesse sentido vai atender ao que eles têm ali por entendimento de resolução daquele conflito, daquela lide, daquela decisão que o juiz precisa dar, porque o nosso papel é de assessorar o juízo, né? Então, eu acredito que tem, eu vou dizer, um certo reconhecimento quando a legislação vai dizendo que não, vamos colocar mais essa demanda para os psicólogos, não vamos falar para os psicólogos para fazer. Só que isso tem um outro lado da moeda. Porque isso, às vezes, nos vem de uma forma hierárquica, de uma forma que nos priva de uma certa autonomia profissional, que é lidar, naquele caso, com a nossa percepção, a partir da nossa autonomia, no nosso pensamento técnico e ético, o que a gente precisa, como atuar naquele caso. E é onde eu questiono, e aí eu vou usar uma situação que é controversa bastante como exemplo, que é o depoimento especial, que é a oitiva de crianças vítimas de abuso sexual ou outras violências, que é um procedimento do juiz, porque é uma oitiva, ele ouve essa criança em audiência e ele coloca, né, a legislação colocou psicólogos e assistentes sociais para fazer esse atendimento com a criança e é transmitido esse nosso atendimento, uma entrevista forense, tem um protocolo a ser seguido, né? Isso veio de uma maneira autoritária, né? Isso quer dizer dessa demanda? Essa demanda está ampliando. A justiça um dia entendeu que era muito importante que essas crianças deixassem de ser ouvidas dentro da sala de audiência com os operadores do direito presentes, né, sem nenhum tipo de proteção. Ok, que ótimo. Então, eles acolhem a nossa atuação. Olha, os profissionais da psicologia e do serviço social são mais capacitados para fazer isso, mas eles criam por eles mesmos como fazer. Muitas vezes sem perguntar para a psicologia como fazer. E aí, a grande questão que eu questiono, eu estou usando isso como um exemplo, é de dizer para vocês como eu acho importante ampliar os estudos, a formação em psicologia jurídica, desde a base, desde mesmo a formação de base do profissional de psicologia, para que ele já, desde a formação, ele consiga pensar nesse encontro da psicologia com o direito, construir saber, pesquisa, formar opinião, formar uma bagagem acadêmica e científica, para que não venha tudo, né, de cima para baixo, para que seja cada vez mais valorizado esse nosso saber. Eu acho até, já aproveito concluindo a minha fala, muito sintomático, né? A gente está falando aqui no curso de Direito, é obrigatória a disciplina de Psicologia Jurídica. No curso de Psicologia, não é. E aí eu falo assim, mas é isso que a gente vê acontecer. O direito se apropria das nossas práticas, da nossa atuação, né? E nós temos que seguir, nós temos que atender. Mas que tanto que a gente consegue, a gente se aproximar desse saber construído pela justiça, pelo direito, para fazer as nossas propostas de intervenção, as nossas propostas de atuação dentro dessa demanda também. Enfim, acho que é isso. Fabrício, nosso mediador, como estamos? Ué, você quer fazer um comentário sobre esse ponto? Porque eu quero... a pergunta da Roberta... A Roberta fez duas, né? Eu acho. Na verdade, são duas Robertas diferentes. E vão dar pano para a manga essas duas, porque uma delas envolve a constelação familiar. Tem outra Roberta lá embaixo. Essa a gente vai convidar para vir para a nossa comissão. A gente discutir, né? A constelação, que é um tema que tem sido muito, muito... que eu tenho acompanhado, né, nessa trajetória assim, com o direito? Eu peguei um momento de estranhamento. Eu me lembro, meu início profissional, existia um estranhamento da figura da psicologia no contexto da justiça, assim, do tipo, opa, peraí, era estrangeira, né?
E eu vejo que hoje existe uma receptividade enorme para psicologia, assim, psicologia de braço aberto, precisamos, venha, venha, venha. Mas o que não necessariamente é bem o que a Dani está sinalizando, assim, né? Como que a gente tem construído essa relação interprofissional, né? Porque muitas vezes ela vem pautada por essa subordinação entre as áreas, né? E dentro dos jogos, né, das relações de poder, acaba que muitas vezes a psicologia sai perdendo, né, essa batalha, né, por conta da possibilidade ali de exercício de liberdade nesses contextos, né? Mas então, assim, tem se feito um uso muito instrumental, assim, da psicologia, porque se a gente pegar essas legislações, essas mudanças recentes e dizendo venham, venham a psicologia, é como que está sendo pedida a psicologia, né? Nesses contextos, está sendo pedida muito ainda pela via da avaliação, da perícia, né? Um lugar muito confinado, né? E não um lugar do construir junto, do fazer junto, né? E de construção de algo que nem se foi pensado, né? Então, mas eu acho que é aí que está a nossa a potência é justamente a gente lutar, né? Por esse outro tipo de aliança com o direito, porque também existem vários tipos, né? Vários direitos, né? Assim como tem várias psicologias, né? Então, acho que é a gente poder afirmar esse outro lugar possível, né? E a gente, de fato, construir genuinamente interdisciplinaridade, né? Não só como algo bom. Estão ali, as áreas estão juntas e isso é interdisciplinaridade. Não, né? Depende de como que a gente vai fazer esse arranjo entre os saberes, né? Nosso mediador querido, diga aí. Renata e Daniela, tem a questão da Roberta, né, que vai dizer dessa confusão, se essa confusão existe no âmbito da educação, a função do psicólogo clínico, né, se isso também acontece também no âmbito da justiça, né, de convocar o psicólogo muito nessa posição do exercício de uma clínica, né, do que no lugar de perito, né, ou de alguém que vai, de algum modo, contribuir com o processo. E já emendo com a pergunta da outra Roberta, que vai entrar na questão da constelação familiar, que a gente tem que caminhar para concluir, né? Gostaria de saber o que vocês pensam sobre advogados que fazem cursos, né, como constelação familiar e atuam como terapeutas. Eu nem sei se a gente pode dizer isso, porque se eles fazem isso, eles estão com algum problema, né? E o que vocês acham da entrada do judiciário de práticas ditas com viés terapêutico, como a constelação familiar? E ali, tem mais perguntas, gente. Essa aqui a gente já falou um pouco dela, né, da questão da construção do lugar do psicólogo, lugar do direito, e a Roberta emenda com mais um último ponto. Percebo que falta empoderamento profissional de psicologia, né, empoderamento de sua ciência e sua ética, né, maior união dos profissionais. Então, venha para a Comissão de Psicologia e Articulações com a Justiça para ajudar o CRP nessa batalha. Vou passar a palavra para vocês para a gente pensar essas últimas duas questões e já caminhar para o encerramento. Quem quer começar? Vamos começar com a Renata dessa vez? Pode ser isso que eu ia sugerir. Mas nossa, essas questões são super importantes, pena que a gente tem tão pouco tempo para falar delas. Então, assim, reforço também o convite do Fabrício para que vocês venham participar da comissão. A comissão está aberta não só para profissionais, ela está aberta para estudantes também. A gente teve várias manifestações de estudantes, mas então só para comentar um pouco, assim, na verdade isso é uma distorção, né, do que seria uma atuação interdisciplinar, né, a interdisciplinaridade não é a apropriação, né, de um saber, né, ele é produto de uma interferência dos saberes, né, do quanto aquilo nos transforma, né, e faz com que a gente siga a partir daquele encontro de outra forma,
né? Então, assim, a gente tem posso falar a gente, né, Dani, porque eu sei do posicionamento, temos uma postura bastante crítica em relação ao uso da constelação, não só do ponto de vista dessa apropriação, como eu falei, do saber, mas também porque ela, dentro de um contexto jurídico, ela também produz uma relação de subordinação dos sujeitos que fazem uso da constelação, que são convidados, né, a fazer constelação ali, a passar pela constelação, né? Então, dentro dos jogos aí das relações de poder, tem questões muito sérias, muito importantes para a gente pensar. É diferente eu fazer o uso da constelação num contexto clínico, em que eu busco conscientemente esse recurso na minha vida, e quando eu sou convidada, né, a passar por isso no contexto jurídico, em que tem questões aí, tomada de decisão da minha vida, que está em jogo, né? Sim. Daniela? Então, sobre a questão da constelação familiar, eu até conheço advogados, acho que a pessoa falou sobre a questão de advogados, né, fazerem esse curso, que fazem o curso e têm usado na sua prática como uma maneira de tentar soluções não jurídicas, né, às vezes para alguns conflitos, para intermediar alguns processos e algumas lides a partir desse recurso. Isso é uma questão, mas me pergunto por que não procurou talvez um curso de dinâmica familiar, né? O próprio direito sistêmico e não constelação familiar. A grande questão é que constelação familiar é uma prática, inclusive, não reconhecida nem pelo Conselho Federal de Psicologia, até onde tenho conhecimento. O grande risco é que esses profissionais têm levado as constelações familiares para as audiências, né? Tem juízes resolvendo audiência é um momento único, é um momento daquela decisão é aplicado técnicas que o profissional não está preparado para lidar com elas, né? Questões emocionais vêm à tona das pessoas que estão ali participando, e quem não tem um psicólogo ali, às vezes para conduzir, para observar como que aquelas pessoas estão vivenciando aquele contexto que tem uma carga emocional intensa, né? Então, eu considero muito arriscado, e, mais uma vez, acho que vocês já perceberam, eu defendo muito a questão da importância da formação, já complementando a questão do empoderamento, né, que a Roberta trouxe também. Eu acho que é nisso que eu tenho acreditado, e por isso que eu estou falando disso nessa mesa, né, a importância de que a formação do psicólogo, não só aquele que tem interesse em atuar na interface com a justiça, que depois da formação ele vai buscar, né, complementar aí a sua formação nos cursos de especialização e cursos livres, mas que desde a formação a psicologia jurídica esteja presente, porque eu acredito que quando a gente trata uma especialidade tão importante, que envolve questões tão importantes para a sociedade como um todo, e para as pessoas, famílias, crianças em situação de risco e vulnerabilidade, atravessa todos esses campos, né? Quando a gente trata uma especialidade com tanto, eu vou dizer até um certo menosprezo, né? Assim, a psicologia jurídica é relegada a um lugar de limbo, né? Assim, não tem professor, não tem cadeira, né? Dentro dos cursos. A gente também deixa aberta a possibilidade dessas outras práticas assumirem esse espaço, né? Assumirem lugares aí tão importantes, né? E eu queria só complementar rapidinho a pergunta da questão da confusão com a clínica, né? Eu acho que a Renata falou uma coisa super importante, que na psicologia jurídica é uma psicologia transformada e um direito transformado. Eu acho que esse é o encontro, né? E eu tenho para mim, por exemplo, que a gente, psicólogo, quando está na justiça, a gente usa uma capa institucional, não é capa de super-herói, gente, assim, mas assim, a gente também está na instituição. Então, a própria transferência que se dá daquelas pessoas conosco não é uma transferência assim como a da clínica. Eles não estão ali porque eles escolheram estar, eles estão ali porque o juiz determinou. Então, isso já faz uma diferença. O que vai fazer diferença é a postura que nós assumimos no nosso trabalho, a possibilidade que a gente tenha um fazer clínico, um fazer interventivo, um fazer que permita novas formas de atuação, que não seja só essa avaliativa,
normatizadora e que reproduza esse discurso jurídico. Acho que... Maravilha, maravilha. Gente, nós temos que encerrar, porque o andar do Congresso precisa permitir que as pessoas vão para outros lugares também. Né? Tem muitas perguntas e muitas questões, né? Para quem está nos ouvindo aí, tem interesse de participar da comissão, né? Entre em contato com o Conselho, né? Não sei se a gente pode passar os nossos contatos aqui. Eu passaria numa boa. Podemos, Lohane, assim, você que é da organização, não sei quantas mil pessoas estão aí, né? Fica a critério. Então, pode me procurar ou no Instagram, pode procurar Renata também, que é fácil de nos achar, que é só digitar o nosso nome aí, né? Acho que talvez pelo Instagram seja fácil de nos achar. Procura a gente lá, né? E a gente segue conversando lá no Instagram, né? Daniela Torres, Fabrício Ribeiro, né? Ou Renata Gislene, e aí a gente passa para vocês aí. Renata até já colocou o dela. Acho que o meu vocês vão achar Fabrício Júnior Rocha Ribeiro, mas se digitar Fabrício Ribeiro também vai aparecer, né? Então procura a gente lá no Instagram para a gente seguir conversando e passar para vocês, né, as informações aí com relação à entrada na comissão, né, que inclusive temos que marcar uma próxima reunião, que as questões estão pipocando, né? Ô, gente, deixo um grande abraço aí para vocês que nos acompanharam, né? A conversa foi ótima, a interação de vocês também muito boa. Agradeço demais, Daniela e Renata, por todo aprendizado, né? Por toda a amizade, por toda essa caminhada que a gente tem feito juntos aí ao longo desses últimos anos. Enfim, tem sido ótimo e espero encontrar vocês em breve numa próxima mesa, talvez numa mesa também de bar, quem sabe. Daniela vai vir para o BH, né, para a gente poder comemorar esse encontro. Gente, deixo um grande abraço, um agradecimento, né, ao CRP, um agradecimento à comissão organizadora por esse evento tão potente, né, tão diverso e que tem tratado temas tão importantes, dialogando aí com a ética e os direitos humanos. Um beijo para todos e todas e ficamos por aqui e até a próxima. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Renata. Obrigada a todos. Foi ótimo. Tchau, tchau, gente. Foi ótimo. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.